Outro dia vimos no Jornal Nacional uma série sobre a merenda escolar. Então apareceram uma série de casos em que os caras, para comprar o alimento barato, para ficar com o dinheiro, compravam comida podre, davam merenda com comida podre para as crianças nas escolas. Aquilo chocou todo mundo, foi uma coisa de grande impacto, mas aquilo o Jornal Nacional faz de 6 em 6 meses e faz uma vez aqui, outra vez lá. Não tem. A única maneira de haver um acompanhamento sobre isso é por essa imprensa miúda, que pode acompanhar nas creches, o que está acontecendo nas creches, o que está acontecendo nos parques, o que está acontecendo nos postos de saúde, o que está acontecendo no posto policial. Essa informação miúda que o grande jornal desdenha, mas ela vai ser, em determinado momento, ela vai ser fonte para as matérias dos grandes jornais, né? Eu acho, e aqui para encerrar, eu queria tocar num aspecto que eu acho de grande importância nessa questão da mídia. Eu acho que o debate sobre a mídia está muito aceso, né? Aqui em Porto Alegre eu vejo uma coisa meio assim, meio parada, mas fora daqui é muito intenso o debate de mídia. Eu fui a São Paulo, tinha centenas de veículos e de blogs e de revistas discutindo isso. Mas eu acho que uma coisa que está embananando um pouco essa questão da mídia é que há uma forte carga ideológica nesse debate. É importante que haja, e existe mesmo uma carga ideológica nesse debate, mas eu acho que ela está excessivamente carregada, e essa coisa ideológica aí um pouco furiosa, assim, um pouco raivosa, produz um efeito nas grandes empresas de que elas se retraem, elas se encolhem e elas se firmam uma posição de não aceitar a discussão, de não aceitar entrar no debate, né? Inclusive uma posição que eu não consigo entender, que é uma coisa que elas não aceitam discutir a questão de um conselho de comunicação. Eu acho que, em princípio, a imprensa não pode se negar a discutir nada, muito menos aquilo que lhe diz respeito. Por que custa discutir e chegar à conclusão de que não é bom isso, né? Não, eles se recusam a discutir, né? Alegando que isso seria uma forma de censura. Eu até falei ironicamente outro dia, não vejo por que eles têm tanto medo da censura. Eles conviveram tão bem com a censura e alguns se beneficiaram muito disso, né? Então, mas eu acho que não vai se fazer terra arrasada, não tem como se reconstruir um sistema de comunicação no país a partir do nada. Bom, eu anotei tudo que foi dito antes aí nas perguntas, mas muita coisa já foi respondida. Eu só queria dizer que, com relação à academia, eu acho que o problema da academia não é só com o jornalismo, né? Acho que o da academia é com a relação universidade e sociedade, que é uma questão que está aí sendo discutida e é um tema, né? Acho que não fica circunscrito apenas à questão do jornalismo. Queria dizer ao Roberto Arteche que eu fiquei muito feliz, não tinha visto que ele estava aqui. Bom te ver aqui. Ao Algar também, que é... Agora eu sei porque, como centroavante, lá onde nós jogamos, tem um tanque. Ele é um companheiro de futebol. E alguém falou que foi ele que falou que copiava o jornal e colocava no mural. Anos depois, a gente ficou sabendo que na Europa, em Amsterdã, se lia o Xerox que vinha de Paris, né? O pessoal, às vezes, lá, eles se reuniam para ler em grupo o jornal. Isso, claro que é... O que eu disse? Exilado. Sobre o cooperativismo, antes eu falei aqui que eu achava que a experiência da Cojornal, ela fica como um modelo a ser avaliado. Eu acho que não está esgotado a experiência. Ela foi feita num momento muito diferente, né? E ela foi descoberta como uma solução naquela circunstância, mas a prática da cooperativa tem grandes lições, e eu até sugiro que a gente pense na co-online, que é tal, uma cooperativa online, hein? Que pode ser feita em rede, pode usar a nuvem, pode ter um em cada lugar com o seu celular ali e tal.
Eu acho que essa reinvenção do modelo, que passa por diminuir custos do seu modelo de negócio, é fundamental. Não tem mais como, não vejo mais como surgimento de grandes grupos de comunicação para concorrer com os grandes grupos de comunicação que existem hoje. Essa acumulação de capital necessária para criar um grande complexo de comunicação, ele está feito no Brasil. O que pode acontecer é a entrada de grupos internacionais no capital dessas empresas, o que vai acontecer, inevitavelmente. De certa maneira, já aconteceu aqui na RBS, porque no momento que o JP Morgan compra o Gávea, que era uma empresa do Arminio Fraga, ela tem 12% do capital internacional e pode ter até 30%, e outras empresas aí podem ter isso. E nada contra o que está dentro da lei, né? Faz parte do jogo. Sobre o BV, Fedrizi, eu não estou dizendo que as agências não podem pagar DV. O que eu acho que o BV foi um grande concentrador da mídia no Brasil, porque os veículos menores, para poder concorrer e atrair investimento, eles têm que pagar um BV muito maior, né? Isso foi a armadilha com que os médios veículos caíram, porque tem menos audiência, tem menos capacidade de investimento, tem menos capacidade de produção e acabam tendo que fazer um negócio diferente. Isso não é bom. Não acho que isso aí vá mudar, e acho que hoje faz parte até da legislação da propaganda brasileira, mas eu tenho, assim, pelo acompanhamento que eu faço, e eu sou antigo nisso, né? Apesar de dizer que eu sou diagramador ainda, na Cojornal eu era comercial. E até hoje eu caminho aí no mercado e percebo como houve essa mudança, né? Naquela época tinha meia dúzia de agências internacionais, hoje a grande maioria são agências internacionais. As empresas nacionais de publicidade não tiveram condições de resistir à internacionalização. Elas tiveram que vender os seus controles, e o modelo é esse. E nós estamos aí jogando nesse jogo. Não tem... Por isso que os modelos novos de organização de jornalistas ou de pequenos empresários ou médios empresários para fazer comunicação tem que ser repensados, né? Aí a questão do empreendedorismo lá na universidade... Qual é a faculdade? Não tem, mas eu acho que isso aí não tem na arquitetura também. Eu sou um ex-estudante de arquitetura, né? Aliás, eu sou arquiteto de formação, né? Sou jornalista de ofício. E também não tem formação nenhuma. Lá o cara se formava para ser funcionário de algum lugar, não é? Um trabalhador da atividade. Eu acho que, sobre o que o Omar falou sobre a questão aliás, o Omar fala muito tempo sobre isso, sobre a qualidade do trabalho da imprensa, que a responsabilidade é do jornalista. Quantas vezes nós já falamos sobre isso? De que será que os patrões realmente querem a qualidade que os jornalistas estão entregando, ou eles preferiam ter uma qualidade melhor, né? Quer dizer, provavelmente, se fosse aumentar a audiência e a leitura, os patrões gostariam de ter um jornalismo melhor, porque tem mais leitor, tem mais cliente. Então, culpar o dono do jornal, o dono da publicação, o dono da TV, por o mau exercício do jornalismo não é uma coisa razoável quando não se tenta. É que a falta de liberdade mata a inteligência e a criatividade. Então, daí que vem esse jornalismo pasteurizado e medíocre. Isso é outro encontro. Já temos um tema para o próximo encontro. E eu queria encerrar dizendo o seguinte: eu queria cumprimentar a Libretos, o Rafael, a Clô, que são os empreendedores desse projeto, que foram buscar recursos na lei de incentivo, que trouxeram os apoiadores, o Banco do Brasil, a Caixa e a Petrobras, para fazer uma coisa que nós, acho que não tivemos competência para fazer antes, né? Porque nós várias vezes falamos em fazer, várias vezes discutimos como fazer e não conseguimos nos organizar. E felizmente o Rafael e a Clô
representaram este grupo, né? E acho que nós temos que agradecer muito o trabalho que eles fizeram, que é o início de um projeto, né? A gente sabe que o objetivo é mais fundo, né? Então quero agradecer. E também a quem contribuiu na execução do trabalho, né? O Ayrton o Carlos Kahneman foi diretor do vídeo. Exatamente. Então eu queria deixar esse registro aqui, que eu acho muito importante a gente saudar quem teve a coragem de enfrentar o risco e botar o produto aí no mercado. Não é um processo revolucionário, não é um processo que vai virar as coisas de perna para o ar, né? Então, acho que um compromisso, nesse caso, um compromisso muito forte é dos jornalistas, e os jornalistas têm se omitido dessa discussão. Os jornalistas que estão fazendo essa discussão é o pessoal que está nos blogs, é o pessoal que está na internet, o pessoal que está operando individualmente. Mas os jornalistas que estão nas redações, né, e essa discussão diz, eles estão se fazendo ouvidos de mercador, fazendo de conta que não é com eles, e no entanto é com eles, porque quem é responsável pela qualidade da informação que chega aos leitores é o jornalista, não é a empresa. Eu, pelo menos, sempre pensei assim e sempre tive essa relação com a minha profissão. A qualidade do que eu faço, a qualidade que chega ao leitor do que eu faço é responsabilidade minha, né? E os profissionais estão se omitindo disso aí. E mais cedo ou mais tarde eles vão ter que intervir nisso, porque isso aí é inescapável, é uma responsabilidade da qual eles não podem fugir, sob pena deles acabarem com a profissão deles, como já muita gente suspeita e muita gente diz que está acabando com a profissão. Hoje nós temos os melhores jornalistas brasileiros, muitos dos melhores jornalistas brasileiros estão trabalhando nas grandes companhias de assessoria de imprensa. Nós temos assessoria de imprensa no país com 200, 300 jornalistas, muito melhores, muito mais bem equipada, muito mais eficiente que a maioria das nossas redações.